Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Um momento alegre, né? Um momento de comunhão, quando estamos empenhados em transmitir a palavra de Deus. Pois sabemos, irmãos, que mesmo que não haja uma manifestação pública, mas o poder de Deus está aqui presente. A manifestação do Senhor está aqui para nos confortar, para nos encher da sua palavra, do seu gozo e da sua alegria. Eu gostaria de ler nesta noite, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Nós vamos ler até o capítulo 3 e o versículo de número 1, né? Então vamos começar. Se os irmãos não encontraram, está aí na tela, né? O texto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Prosseguindo, o capítulo 3, versículo 1, eu vou ler aqui, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Amém, irmãos? Podeis sentar. Irmãos, respeitando a oração do irmão Isaú, mas eu gostaria também de falar mais uma vez com o Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, pelo privilégio de falar da Tua palavra. Usa os meus lábios, assim como o irmão usou esse instrumento para louvar e cultuar o Teu nome. Abençoe a Tua igreja, Senhor. O nosso desejo aqui é de somar, multiplicar e jamais diminuir. Se tem algum irmão descontente, Senhor, que Tu esteja preenchendo o vazio, a tristeza deste irmão. E abençoe a Tua igreja, a palavra desta noite, para a honra e a glória do Teu nome. Meus irmãos, de acordo com o texto lido, dá para compreender que o apóstolo Paulo dividiu a humanidade, de um modo geral, em 3 grupos. Os irmãos foram capazes de identificar esses 3 grupos nesse texto de 1 Coríntios 2,14 até o 3, número 1. Vamos ajudar os irmãos. Coloque novamente aí, irmã, 1 Coríntios 2,14. Aí está o primeiro grupo. Vamos lá, irmãos? Qual é o primeiro grupo que existe? É o grupo? Certo. Primeiro grupo é o natural, irmãos. Primeiro grupo, Efésios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então está aí o primeiro grupo, o grupo das pessoas naturais. Agora, no final de tudo, você vai ser confrontado a dizer qual é o grupo que você pertence. Esse é o primeiro grupo, o grupo das pessoas naturais. Quem são estas pessoas naturais que o apóstolo aqui destaca? Irmãos, cremos
que aquela pessoa que não passou da morte para a vida, não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura. Portanto, está claro, aquela pessoa que vai entrar aqui nessa noite, ou que vai entrar aqui no domingo, aquela pessoa que está vizinho seu parente, que não tem nada a ver com o Evangelho, é uma pessoa natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então está claro aí, de acordo com o texto lido. Então esse é uma classificação. Vamos dizer que o apóstolo dividiu em 3 fases, 3 categorias, 3 modelos, 3 tipos, 3 classes. Então aí está o primeiro. É a classe das pessoas naturais. Aquelas pessoas que ainda não teve nenhum contato com a palavra, com o Evangelho. Então essas são as naturais. É aquele homem que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Às vezes quando você conta uma ilustração, uma experiência, eu passei por uma situação, eu ia viajar e de uma maneira ou de outra, o carro teve um pequeno problema no motor e a viagem não deu certo. Mas foi um livramento de Deus, porque lá na frente aconteceu um acidente e se eu estivesse seguido a viagem, eu ia sofrer as consequências. Mas o homem natural, não, isso não foi Deus, não. Né? Foi um acontecimento, foi um acaso. Eu não acredito que seja intervenção divina, não. Né? Então o homem natural pensa dessa forma. Ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos, só depende do seu raciocínio humano. Tudo gira em torno dele. Vive o presente, é bem organizado, é inocente, não possuindo noções do bem e do mal. Não tem essa noção do bem e do mal. É inimigo de Deus desde a queda de Adão. Então, essas são características do homem natural. Ele é dominado pelo seu próprio eu. É dominado pelo seu próprio eu. Eu compro, eu pago, eu vendo, eu dou, eu troco. Deus ausente, irmãos. É dessa forma. Eu compro, eu pago, eu vendo, eu dou, eu troco. Deus ausente. É Ele que toma as decisões. Ele possui a mente do mundo. Ateísta, favorável à mentira, o roubo, o crime, traição, engano. Exemplo, a mulher, segundo alguns dizem, levou o tio morto, alguns falam dessa forma, para tomar um empréstimo do banco. Isso foi a primeira versão que falaram, né? Que ela levou o tio morto, né? Para tomar um empréstimo do banco. E outro caso que os irmãos não souberam é que um filho decepou a mão da mãe para fazer um saque no banco. Levou a impressão digital da mãe para fazer um saque no banco. Meus irmãos, são coisas absurdas, horríveis, que estão acontecendo. Isso nós atribuímos ao homem, à mulher natural. A Bíblia fala o homem, mas também é uma expressão que dirige ao ser humano do sexo feminino. Então, amados irmãos, veja que situação. O cidadão decepou a mão da mãe para fazer saque com a impressão digital. Esse é o mundo que nós estamos acostumados a ouvir nos noticiários. O coração do homem natural é egoísta, só pensa nele mesmo.
na sua felicidade, produz as obras do mundo. A caridade, para ele, é o passaporte para o céu, né? É o passaporte. Eu trabalhei com um cidadão que ele era espírita, e ele no final do ano, ele fazia isso, né? Fazia uma reserva e comprava alimentos, cobertores, brinquedos, tudo isso, né? Imaginando que seria ele fazendo uma espécie de favor, né? Às pessoas necessitadas, e assim ele estava ganhando prestígio no reino de Deus, né? Então são assim, né? A pessoa imagina que fazendo caridade ele está ajudando alguma coisa e melhorando a sua vida espiritual. Não reconhece que existe pecado. E se arrepender para quê? Se é que não existe pecado, vou me arrepender de quê? Assim pensa o homem natural, irmão. Essas características que eu estou falando aqui é do homem natural. Ele teme a Deus, mas não se rende. Muitas vezes tem essa condição, né? Precisamos discernir o mundo de hoje. Está acontecendo coisas diferentes na terra, irmãos. Doenças misteriosas. A Covid ceifou milhares de pessoas, milhões, ao redor do mundo. A Covid. A dengue já tem, segundo estatísticas, 4 milhões de pessoas infectadas no Brasil. Não é mortos, não, mas infectados agora com a dengue. E essa doença é nossa. O mosquito, irmãos, é nosso. O mosquito da dengue é nosso. Nós temos que providenciar a vacina para erradicá-lo. Não é como a Covid. A Covid, segundo ouvimos, foi desenvolvida no laboratório lá na China e espalhou pelo mundo, né? Mas a dengue, irmãos, o mosquito está aqui. É como que os irmãos disseram assim: ó, irmão Ismael, não vá no púlpito porque tem umas formigas aí, está aqui. Nós é que temos que tirar a formiga dos nossos pés, porque a dengue é uma doença nossa, irmãos, né? O mosquito está aqui, nós temos que erradicá-lo, né? O mundo físico está, essa extensão grande de terra existe, né? Sabemos que existe nessa extensão grande de terra anjos e demônios, luz e trevas, Deus e o inimigo. Irmãos, olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Outra comprovação, irmãos, do homem natural. Aqui, o incrédulo se refere ao homem natural, nos quais o Deus, observe, irmãos, que o Deus está com letra minúscula, é Deus demônio. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É uma confirmação disso que Paulo falou. É uma classe de pessoas, é o natural e o incrédulo, né? Ambos aí estão conjugados, o homem natural e o homem incrédulo, né? O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam isso aí? Existe o homem natural. Então, nós não estamos classificados nesse grupo, irmãos, porque nós já saímos dele. Nós saímos do grupo dos naturais. Nós estamos agora entre o grupo do espiritual e o grupo do carnal, viu, irmãos? Os crentes estão também no grupo dos carnais. Então, vamos ver esse outro grupo. Está lá no versículo de número 15, né? O versículo de número 15. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse é um grupo, mas eu vou deixar para falar desse grupo por último,
porque eu não tenho para falar muita coisa, porque eu acho que nós somos espirituais. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Nós somos espirituais. O que é que eu vou falar do pastor Júlio? O que é que eu vou falar da sua esposa? É uma irmã espiritual. Eu só tenho elogio, irmão. Eu só tenho elogio, né? Então eu não tenho nada para criticar do meu irmão, da minha irmã na fé, porque é o do grupo dos espirituais. Mas eu vou falar do grupo dos carnais, irmãos. Versículo de número 1, capítulo 3, versículo de número 1. Porque eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então o apóstolo fala aqui que existe esse grupo carnal que ainda está como menino. Não pode dar uma comida forte, tem que dar leite, irmãos. Não é assim? Eu fui em uma igreja e a pessoa se converteu no domingo. Uma senhora se converteu, né? E ela estava com a roupa bem devassa. E o pastor disse: olha, terça-feira vai ter culto de oração. Irmão, uma pessoa de pouco recurso, que se converte aqui domingo, vai ter condição de terça-feira renovar o guarda-roupa e vir com a roupa decente para a igreja? Não vem. E essa irmã foi para o culto de oração na terça-feira com a mesma roupa que ela foi no domingo. Ah, irmão, o dirigente com pouca sabedoria: não, essa mulher aqui não dá, com essa roupa aí não dá, não pode. A irmã, coitada, saiu e não voltou mais, né? Porque foi uma falta de sabedoria muito grande, né? Uma pessoa que se converte domingo, já quer que terça-feira já venha com um enxoval, né? Uma roupa nova, decente, né? Então, irmãos, o grupo dos carnais: e eu não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais. Existe o que, irmão, no carnal? Inveja, contendas, dissoluções e outras coisas mais, irmãos. A ganância pelo jogo, pela loteria. Olha, irmãos, eu posso dizer para os irmãos que eu fui programado para não jogar na loteria, nem jogo nenhum. Eu fui programado, irmãos. Eu descobri isso depois de evangélico. Tanto é que quando eu chego nas casas que não tem nada a ver, se o irmão bota o CPF, eu já botei, mas hoje eu não boto mais, porque eu não ganho. Às vezes eu chego na loja e digo: você quer botar o CPF na nota? Eu falo: não vou botar não, eu não quero não, eu não ganho. Eu falo assim. Eu fui trabalhar na Secretaria da Saúde e a diretora Estela, ela fez uma comemoração lá e disse o seguinte: olha, vamos comprar aqui uns brindes e nós vamos sortear nessa reunião. E liberou um salário mínimo, em nossa moeda hoje, R$ 1.400. Falou com a assistente dela: ó, você compre 10 brindes. Aí a menina comprou um liquidificador, espremedor de frutas, aquele negócio de esquentar o pão, né? A gente bota o pão com o recheio dentro para esquentar e tal. E comprou um faqueiro de 12 peças. Foram 10 brindes. Tinha, irmãos, 19 pessoas. 19 pessoas para ganhar 10 prêmios. Aí ela fez o seguinte: ela pegou umas goodies e numerou do número 1 ao número 19. As pessoas que estavam na reunião. Olha, você vai tirar aqui uma goodie dessa. Os presentes estão numerados do número 1 ao número 10. Aí eu falei: opa, hoje eu vou levar um presente para minha casa. Vou ganhar no sorteio hoje. É impossível. Tem 10 prêmios, tem 19 pessoas. Aí a primeira pessoa foi e tirou o número 15. Eu falei: ó, menos um. Está fora, né? Só pode tirar do 1 ao 10. Meus irmãos, eu fui lá, tirei o número 11. É muito azar, né, irmãos? Tirei o número 11. Eu falei: paciência. Depois de sair, eu já descobri que eu estou programado para não jogar em loteria, nem jogo do bicho, e não ganho. Mas, irmão, eu estou falando isso porque tem irmão carnal que ainda está com a esperança de ganhar na loteria, no jogo do bicho e mais outros jogos que tem aí, irmãos. Como é que pode, se ele fez a opção
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio, irmãos, que o Deus que nós servimos, diante da dificuldade sua, não vai faltar o dinheiro para comprar o seu alimento. Porque se você não tem, o grupo que você faz parte vai lhe ajudar nesse particular. Então, meus irmãos, esse é o grupo dos carnais, dos invejosos, que fica em contendas, né, de soluções. Não sejamos meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, coisa do carnal, irmãos. É por isso que muitas vezes, irmão, surge aí uma doutrina nova, e o povo parece que não lê Bíblia, irmão, vai tudo, né? É o movimento dos 12, dos 14, dos 15, e vai tudo lá fazer parte desse movimento novo, né? Aí o apóstolo está dizendo aqui, ó, não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina. Isso é coisa do carnal, irmãos. Leia a Bíblia. O Deus que está operando sinais lá, está operando aqui também. Eu conheço uma irmã na fé, ela já partiu para a glória. Ela foi em São Paulo, irmãos, para falar com Valdomiro. Estava doente. Mas, para azar dela, Valdomiro nem recebeu, porque a multidão era muito grande. Não, ela não conseguiu falar com Valdomiro. Voltou para a Bahia, 15 dias depois ela faleceu, né? Mas foi lá, porque achava que ele iria curar ela lá. Olha, irmãos, o Deus que nós servimos está presente aqui, porque Ele é o quê? Onipresente, onisciente, onipotente, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, amados irmãos, nós ouvimos os nossos irmãos carnal, que ainda não pode tomar uma comida sólida, ouvindo música mundana, filme pornô. Olha, irmãos, eu vi uma esposa de um pastor falando o seguinte: eu adoro Roberto Carlos. Irmão, paciência. Adorar Roberto Carlos, irmãos. Eu adoro Roberto Carlos. Me deu uma tristeza tão grande, né? E depois, sabe o que ela falou? Perguntaram a ela assim: ô irmã, qual é o seu sonho de consumo? Uma pergunta mais ou menos assim: meu marido comprar uma Hilux, comprar um sítio, comprar um apartamento na praia. Irmãos, isso vai ficar aqui, irmãos. A Hilux, apartamento, casa na praia. A esposa do pastor, irmão, que me desculpe, a irmã Enilde, né? E outros, deve pensar o quê? No reino de Deus, né? Pensar assim. Eu espero, irmãos, que a igreja cresça e que meu marido produza aqui, né, satisfação no meio dos irmãos. Eu quero ver os meus filhos todos no reino de Deus, servindo a Ele. Esse é o pensamento da esposa de um pastor. Não. Eu adoro Roberto Carlos. E o meu sonho de consumo é ter uma Hilux, um apartamento, uma casa na praia, coisa terrena, irmãos. Que coisa pequena, irmãos. Para uma mulher que é o exemplo das demais, né? Com esse pensamento, né? Com esse pensamento. Então, meus irmãos, jamais isso, né? Música mundana, filme pornô, comprar apartamento, sítio. Meus amados irmãos, e muitos pastores, às vezes, que proíbem isso, é chamado de radical, de extremista, né? Tem pessoas que vêm com essas colocações, contando piadas imorais, irmãos. Contei hoje, não conto mais nunca, né? É assim, não conte mais não, irmão. Piadas imorais, né? Palavra torpe, imoral, né? Tudo hoje é postado nas redes, irmãos. Se você quer se aparecer, fique sabendo que, às vezes, o shampoo que vai passar no cabelo tem que mostrar na rede social, né? O alimento que come, a roupa que veste, né? Meus irmãos, nós somos nova criatura, nascemos de novo, mas jamais, né, desenvolveu nem cresceu. Sua vida é guiada pela carne, possui a mente carnal. Então, tem muitos evangélicos que ainda têm esses pensamentos. Fique certo isso, que você não é mais do grupo natural. Natural é aquela pessoa que ainda não teve nenhum contato com o evangelho. Mas aqueles que teve e ainda têm esse pensamento, é carnal, irmãos. Infelizmente,
Eu não vou apontar ninguém, mas existe em cada grupo religioso, tem o carnal, né? Que pensa dessa forma. Ele se esvaziou do Espírito Santo, não busca mais a Deus, não tem mais uma vida de oração, tudo próprio do carnal, não busca se santificar. Ele teve uma experiência com Jesus, mas não permaneceu firme. Muitos não passaram do ato de levantar a mão. Fizeram isso. Levante a mão. Levantou a mão, se converteu ali naquele momento, mas depois, esquece, né? Seu coração está insensível, duro. Ouve uma palavra e nunca é para ele, e sim para os outros. Produz as obras da carne, que está lá em Gálatas, né? Que é impureza, inveja, inimizade, heresias, glutonarias, né? Tem dificuldade de se arrepender, abandonar o pecado. Provérbios 28, versículo de número 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam, esse alcançará misericórdia, né, irmãos? Então que esse versículo seja aplicado, né? Se tem alguém, eu não estou acusando ninguém, apenas eu sei de outros casos, de pessoas que às vezes falam comigo, né? Um dia eu estava na fila da loteria e meu irmão na fé, eu não cumprimentei ele, ele estava na minha frente. Aí quando chegou a vez dele, ele foi jogado naquele jogo, né? Que faz a aposta, né? Que ganha a Mega Sena, né? Aí eu fiquei com vergonha, irmãos, jogando na loteria. E onde está a crença no Senhor, né? Então são essas coisas que existem, né, irmãos? Perdeu o tempo de Deus, a igreja, as autoridades espirituais. Então, irmãos, eu falei de dois grupos: o grupo dos naturais, o grupo dos carnais. O grupo dos espirituais, graças a Deus, que eu acho que somos nós. Amém, irmãos? Somos do grupo dos espirituais. Sua vida é guiada pelo Espírito Santo. Ele teve uma genuína conversão a Jesus. Ele possui a mente de Cristo. As suas decisões, todas, ela tem o crivo do reino de Deus. Ele vai poder servir mais e melhor. Vou abençoar, irmãos, tudo do espiritual. Vou abençoar mais. Produz os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 até o 24. Tem facilidade de se arrepender, confessar e abandonar o pecado. Ele teme a Deus, honra e dedica sua vida ao Senhor. Amém, irmãos? Falei pouco do espiritual, porque nós somos espirituais. Viva esse momento, irmãos, da vida espiritual, que você vai produzir muitos frutos. Amém, irmãos? Eu tenho um texto aqui, depois o pastor pode até vir aqui e falar, que a mulher às vezes ganha o seu esposo sem dar uma palavra, né? A mulher tem essa qualidade, né? Às vezes o esposo é valente, mas ela, com paciência, ora, e sem dar uma palavra, ela consegue trazer ele para Cristo. Pelo bom exemplo, né, irmãos? Pela qualidade de vida, né? Então, amados irmãos, eu espero que vocês tiveram uma noção clara do que é uma pessoa natural, uma pessoa carnal e espiritual, que somos nós. Amém? Pastor, com a palavra.